Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana começando, mais uma semana de estudos da palavra, mais uma semana que nós estamos nessa pandemia, mas logo logo vai passar. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês tenham sempre tendo esse cuidado, lavando a mão, passando álcool gel, usando máscara, para que o mais rápido possível a gente possa acabar logo essa pandemia e a gente possa viver uma vida normal, né? Viver como antes, certo? Então, antes quero pedir para que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa curtir esse vídeo. Curtir é muito importante, gente. Curte o vídeo e que você também possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que as pessoas possam ter acesso a esse vídeo, ter acesso a esse conteúdo e mais pessoas possam aprender mais da palavra, certo? Então, antes de mais nada, vamos orar. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais esse dia, te agradeço por ser um Deus sempre bondoso, misericordioso, ser um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de estudo da palavra, que o Senhor possa estar nos guiando, que o Senhor possa estar nos mostrando nas entrelinhas aquilo que o Senhor quis dizer e que nós possamos compreender, que eu acho que é o mais importante, nós compreendermos de fato aquilo que o Senhor disse, Pai. Então é isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando continuidade ao nosso estudo, agora é o Evangelho de João, capítulo 16. Esse Evangelho de João, capítulo 16, ele é ligado já ao 15. Então, é praticamente uma continuidade. Na hora da divisão, de fazer a divisão da Bíblia lá em capítulos e versículos, resolveram acrescentar colocar o 16 aqui, mas se não tivesse também não faria diferença alguma, porque é o mesmo assunto, né? Não muda o assunto. Jesus vem, como eu disse no vídeo da semana passada, já desde o capítulo 13, 14, Jesus já vem dando esses mesmos ensinamentos, é uma continuidade, parece que foi numa sentada só, que Jesus sentou e começou a ensinar, falar dando essas últimas instruções para os seus discípulos, que já estava próximo já de Jesus se entregar e morrer e depois ressuscitar, então já estava muito, muito próximo. O próximo capítulo já ali, praticamente no dia seguinte já vai acontecer isso. Então, parece que desde o capítulo 13 ou 14, Jesus sentou e começou a dar essas instruções e não parou, foi de uma vez assim. Então, por isso que se você for reparar, um assunto liga o outro e parece que foi falado tudo de uma vez. Então, o capítulo 16, versículo 1, começa assim, ó. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Eles aqui são os fariseus, né? Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Esse versículo 2 aqui já é interessante, porque se a gente for olhar lá em Atos, isso de fato aconteceu. Quando eles estão pensando o que eles podem fazer com essa igreja, né? Com a igreja que está nascendo, com esses novos crentes, com essas pessoas que estão se convertendo ao cristianismo. Jesus ali, né, naquele momento, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido aos céus, então Jesus não estava mais aqui, mas os seus discípulos começavam a pregar, os seus discípulos estavam ali. E aí eles começam, aí aqueles fariseus, eles se sentam ali e começam a discutir o que eles podem fazer para acabar com aquilo. E aí Gamaliel, ele se levanta ali e pega e fala assim, que é para tomar cuidado, porque senão eles vão acabar, se aquilo for de Deus mesmo, eles podem estar lutando contra Deus. É mais ou menos isso. E é isso que Jesus fala aqui, ó. Que aquele que, no versículo 2, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Era exatamente isso que os fariseus estavam pensando. Assim como eles fizeram matando Jesus e depois toda aquela perseguição que eles fizeram na igreja com os discípulos de Jesus, agora no caso são apóstolos, todos eles tinham esse mesmo pensamento, que eles estavam prestando culto a Deus. Paulo, na época que perseguia os discípulos, perseguia todos aqueles novos cristãos, né, aqueles novos convertidos, Paulo ele achava que estava prestando culto a Deus, ele fazia aquilo pensando que estava lutando ao lado de Deus.
Então, Jesus ali foi bem cirúrgico aqui falando sobre isso, porque de fato isso aconteceu. As pessoas perseguiam a igreja, perseguiam os cristãos, pensando que estavam fazendo um culto ao próprio Deus, ajudando, lutando ao lado de Deus, que no caso não era. Versículo 3. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso a vocês. Eu não lhes falei desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Então aqui os discípulos, Jesus está dando essas últimas instruções, falando que ele vai voltar ao Pai, falando dessa perseguição que eles vão ter, né, que eles vão começar a sentir na pele, e aí eles começam a ficar tristes. Eles nem acabam perguntando para onde que o Senhor vai. Jesus fala, eu estou falando tudo isso e vocês nem perguntam para onde eu vou, porque vocês estão tristes. Os discípulos começaram a ficar tristes e preocupados com a situação que estava acontecendo, porque eles não estavam entendendo. A gente vai ver daqui a pouco. Versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a morte e a ressurreição de Jesus e o fato dele voltar aos céus, voltar ao Pai, Jesus disse que era benéfico para nós mesmos, no caso, para os discípulos. Porque se Jesus não tivesse voltado ao Pai, não teria o Espírito Santo aqui. Então era necessário que Jesus voltasse ao Pai, e aí sim o Espírito Santo viria para nos acompanhar, para estar junto com a igreja. O Espírito Santo é aquele que vai guiando e vai formando essa nova igreja que vai surgir em Atos, e aí vem junto com os dons do Espírito, que é derramado sobre toda a carne, é derramado ali sobre os novos cristãos, e tudo isso vai acontecendo, esse novo movimento dentro da igreja, tudo graças ao Espírito Santo, tudo porque Jesus tinha que voltar ao Pai para que o Espírito Santo pudesse começar a agir no meio da igreja. Agora já não era como antes, né? No Velho Testamento, o Espírito Santo, no caso, não vivia aqui na Terra, não estava aqui na Terra com os homens. Alguns homens, era no momento específico, eles eram tomados pelo Espírito Santo, faziam aquela obra e depois iam embora. Agora não, agora o Espírito Santo ele vive em nós, vive em todo aquele que é um cristão verdadeiro. Essa faz toda a diferença no porquê que a igreja conseguiu sobreviver por tanto tempo assim. Já são mais de 2000 anos aí que a igreja vem passando por dificuldades, mas vem seguindo e fazendo a obra do Senhor, fazendo o reino prosseguir, fazendo o reino expandir cada vez mais. Versículo 9. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então Jesus ele está dando as instruções, como eu falei, e Jesus ele começa a falar sobre qual vai ser a obra do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo vem aqui na Terra? Por que ele vai vir aqui na Terra? Para isso, para que ele não vai falar por si mesmo, né? O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, mas ele veio para ratificar, para autenticar, para validar todo o ministério de Jesus. É exatamente para isso que o Espírito Santo veio. Veio para validar tudo aquilo que o Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus fez e nos lembrar da obra, nos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez. O Espírito Santo está aí para isso.
Então, no começo da igreja, o Espírito Santo vem e dá o poder, dá o dom os dons para a igreja, para os discípulos, para os apóstolos, e a igreja começa a se mover e tudo mediante a sempre o Espírito Santo lembrando e queimando no coração deles o motivo, o propósito principal da vida, que era fazer com que o reino pudesse crescer e se propagar cada vez mais. É isso que queimava no coração de Pedro, de João, de Paulo, de todos os apóstolos. Queimavam isso, queimavam que tinham que servir. E é por isso que o Espírito Santo veio. Versículo 16. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que ele está dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e vou para o Pai? E diziam: que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Lembra que eu falei que os discípulos não entendiam? Desde o começo do Evangelho de João, eu falei isso, que os discípulos não entendiam aquilo que Jesus estava falando. Exatamente, Jesus estava falando aqui e eles começaram a falar um pouco: não estou entendendo nada que Jesus está falando, não estou entendendo nada que o mestre está falando. Versículo 19. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabei de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Então aqui Jesus ele faz uma comparação interessante. Jesus faz uma comparação da morte dele com o nascimento de um bebê. Na hora que a mulher tá tendo lá as dores de parto, né? Tá quase nascendo ali, ela vai sentindo muita dor. Mas a hora que a criança nasce, a criança sai dela e acaba toda aquela dor. E aí a mulher se enche de alegria porque olha para o seu filho e vê que o filho tá tudo bem, que tá tudo certo. E aquilo enche o coração dela de tanta alegria que ela até esquece que alguns segundos atrás ela estava ali chorando de dor, mas agora está totalmente alegre. Ele faz uma comparação com o que acontecia com ele, que Jesus ali, no caso, iria morrer, então os discípulos todos ali, eles iam ficar tristes, iriam sofrer, iriam chorar, mas a partir do momento que Jesus ele ressuscita, ele nos traz uma nova alegria, ele nos dá uma nova esperança, onde tudo ali renasce, uma nova vida, um novo começo, uma nova aliança é estabelecida através da morte e ressurreição de Jesus. E aí os discípulos acabam até não se lembrando tanto das dores dele, mas porque aquela alegria é tomada ali por eles, por todos aqueles que estavam tristes. Versículo 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então Jesus está dizendo que eles estavam tristes, mas naquele dia, no dia da ressurreição, eles vão ficar totalmente felizes de novo, porque vão ver o Mestre, vão ver aquele que eles amam, vão ver o Mestre amado, Jesus vivo, ressurreto na frente deles. E aí naquele momento eles não vão perguntar nada, que de fato isso aconteceu. Quando Jesus ele ressuscita, os discípulos não conseguem chegar e perguntar nada para eles, simplesmente eles vivem aquele momento, né? Só tem lá um episódio que Tomé acaba não crendo no que os discípulos falaram, que Jesus tinha ressuscitado, mas a partir do momento que Jesus aparece na frente dele, ele não pergunta nada, ele simplesmente crê que Jesus tinha ressuscitado, porque ele viu. E então, isso de novo, Jesus ele dizendo antes de acontecer, e de fato isso acontece. Versículo 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras,
Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. 29. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Então, depois disso tudo, depois desse todo esse ensinamento, desde praticamente do capítulo 13 e 14, onde Jesus vem ensinando, vem dando essas últimas instruções, tirando ainda tudo aqueles 3 anos que eles tinham vivido com ele, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Agora que eles entendem tudo, agora ele abriu os olhos deles e aí eles entenderam tudo aquilo que Jesus vinha falando durante todas essas últimas instruções e talvez até os 3 anos todos de ministério de Jesus. Várias das coisas que Jesus falou, talvez agora que eles estavam conseguindo entender quem verdadeiramente é Jesus. Aquele que vai voltar para o Pai, porque ele veio para fazer exatamente isso, para morrer e ressuscitar, e agora, fazendo isso, eles se encerram o propósito de Jesus, e agora Jesus pode voltar ao Pai. E aí eles entendem quem é Jesus. Aí Jesus pergunta no versículo 31, vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então aqui ele está falando exatamente da noite em que ele vai ser entregue, na noite que ele vai ser traído e que ele vai se entregar por nós. Que nesse momento os discípulos todos vão fugir, todo mundo vai sair e ninguém vai ficar com ele vai ficar sozinho. Mas aí ele diz que ele não está sozinho, porque o Pai está com ele. Deus Pai passa todo esse problema, toda essa situação, todo esse momento de dor com Jesus. E isso é um alívio para nós, porque nós sabemos também que nos nossos momentos de dores e aflições, Deus está conosco também. Se ele passou com Jesus ali, ele também passa conosco. Amém? Versículo 33, que é o último versículo, que diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, o motivo pelo qual Jesus disse todas essas coisas é para que os discípulos não tenham paz na situação. Porque se nós formos ver humanamente a situação, não tem como ter paz no meio dessa situação. Mas Jesus diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós não temos paz na situação, nós temos paz em Jesus. E se Jesus está nessa situação, nós temos paz e nós conseguimos vencer, nós conseguimos prosseguir, nós conseguimos passar tudo em Jesus. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Antes mesmo de Jesus morrer e ressuscitar, Jesus já estava dizendo que ele venceu o mundo e de fato ele venceu. Tudo aquilo, todos os fariseus, todos os problemas, todos os obstáculos que apareceram diante de Jesus, ele venceu. E ele venceu, e é por isso que nós também podemos vencer. Porque Jesus venceu e ele está conosco até a consumação dos séculos, até o final dos dias, até o final dos tempos. Jesus estará conosco, o Espírito Santo está conosco dentro de nós e nos ajuda. O Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você não está sozinho. Assim como Jesus não estava sozinho naquele momento de dor e aflição, você também não está. Nesse momento de pandemia, tenha certeza que Jesus está conosco. Tenha certeza que Deus está passando com você. Se você está doente, se você está tendo algum sintoma, seja lá o que for, se você está passando necessidade,
tenha certeza, Jesus está com você. Jesus passa com você e você vai vencer o mundo assim como Jesus venceu. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e espero que a cada dia vocês possam se interessar cada vez mais em estudar esse evangelho, em ler não só o evangelho de João, mas toda a Bíblia, porque eu tenho certeza que aqui tem palavras preciosas, aqui tem algo que somente quando você lê e sozinho no seu devocional, você e Deus ali, Deus vai falando com você e as coisas vão saltando aos seus olhos e você vai crescendo cada vez mais espiritualmente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.